Olá pessoal, bem-vindo ao canal Pensa Cristão. Meu nome é Felipe Robson e hoje eu vou comentar os acontecimentos de maior relevância e repercussão na mídia. Então, logo após a vinheta, vamos pensar cristão, acontecimentos. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre distorção. Se você buscar aí no Wikipédia, dicionário, qualquer site de consulta aí de sinônimos, de significado de vocábulos, você basicamente vai encontrar dois exemplos para essa palavra distorção. O primeiro é a distorção da luz, a distorção ótica, né? Dado a diferença de velocidade de luz, curvatura, enfim. Aí você observa isso aí em lentes de óculos, lupas, telescópios. Quando você observa o fundo de uma piscina, né? A distorção da luz faz com que a imagem projetada de um objeto real seja diferente da sua verdadeira forma. Isso é uma distorção. Tem uma base real, mas a imagem gerada, né, projetada, ela não confere com a realidade. A distorção de fatos também é outro exemplo muito usado quando você busca o significado da palavra distorção. A distorção de fatos é justamente isso, é um fato real, mas que pela narrativa muda-se o contexto e a realidade, o cenário construído em cima de um fato real, não reflete a sua veracidade. Então isso é uma distorção. E quando você busca o significado dessa palavra distorção, basicamente você encontra esses dois exemplos para ajudar o entendimento. E por que eu estou falando isso? Essa semana teve uma notícia que me chamou muita atenção da forma como a grande mídia tratou. Né? Na minha opinião, fazendo omissão de alguns detalhes, propositalmente, havia algum interesse da grande mídia de ocultar alguns detalhes, de fazer um determinado tipo de narrativa. Então, nessa notícia eu observei a omissão e distorção. E que notícia foi essa? Eu vou colocar aqui na tela, para que vocês possam dar uma olhadinha, que, a princípio, quando você olha, você fala assim, bom, é trágico, mas é corriqueiro. Vamos dar uma olhadinha aqui na manchete. Isso aqui é retirado da internet, do UOL, né, do site do UOL, UOL Notícias, que fala assim: homem morre após ser atacado com retroescavadeira durante briga de trânsito na Baixada Fluminense. Isso aconteceu aqui em Belfor Roxo. Então você olha essa notícia, você fala assim, caramba, trágico, né? Um homem morre numa briga de trânsito, né, que é o Ronald. E você fala, poxa, que trágico, mas é uma briga de trânsito. E briga de trânsito é corriqueiro, briga de trânsito é banal, briga de trânsito acontece todo dia, toda hora, em todo momento, em todo lugar. E aí você fala assim, poxa, realmente ali brigaram, extrapolaram ali, o sangue subiu, e um deles ali perdeu a cabeça e acabou matando o outro. Trágico mas é uma coisa que acontece aí o tempo todo. E aí você lamenta a morte, mas vira a página e segue a vida. E aí, eu fui ver essa mesma notícia em outro veículo, né, jornalístico, que é até do SBT Repórter. Não sei nem se vou ter problemas aqui com o YouTube com relação a direitos autorais. Espero que não, para que eu possa subir esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora. Mas eu observo essa mesma notícia em outro veículo de comunicação, e aí eu percebo que há mais detalhes que nessa reportagem, por exemplo, que nós acabamos de ler, não ressalta. Existem detalhes aqui que são meio que, não, melhor não falar disso não, para não pegar mal. E a gente vai saber que detalhe foi esse, tá? Então vou colocar aqui um trechinho da reportagem do SBT Repórter e você avalia comigo essa manchete que nós lemos agora, que fala sobre uma briga de trânsito, e nessa reportagem que a gente vai entender que não foi exatamente uma briga de trânsito, a motivação desse assassinato, que foi um assassinato, tá? Vamos dar uma olhadinha na reportagem. A polícia do Rio de Janeiro procura pelo suspeito de ter usado uma retroescavadeira para matar um motorista em uma briga de trânsito. O corpo da vítima foi enterrado nesta segunda-feira. Uma despedida marcada pela perplexidade diante de uma morte brutal. O meu pai perdeu o direito de viver de uma forma covarde. Eu e a minha família queremos justiça. Ronald Santana do Nascimento tinha 54 anos. Ele morreu após ser atingido por uma retroescavadeira nesta rua de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, o operador da máquina, identificado como Igor Machado de Oliveira, estava a serviço da prefeitura.
Ele teria matado o aposentado após uma briga de trânsito, motivada pela interdição da via para um evento político. Parentes da vítima se desesperaram quando chegaram ao local. Ali está o carro do meu marido. Aqui, ó, do outro lado da rua, está o retrovisor do cara que estava com a retroescavadeira que matou meu marido. Ele arrastou meu marido pelo asfalto. Eu não tô acreditando que isso aconteceu. Olha como ele deixou o carro do meu pai. Meu pai deu as costas para ele esperou o meu pai dar as costas e arrastou o meu pai no carro. Ele mirou a pá em direção ao peito do meu pai e foi com tudo para cima do meu pai, empurrando meu pai, amassando meu pai, esmagando meu pai contra o carro. A Prefeitura de Belfor Roxo confirmou que o suspeito é funcionário de uma empresa terceirizada e lamentou o ocorrido. A Delegacia de Homicídios assumiu o caso e iniciou buscas para cumprir um mandado de prisão contra o operador da retroescavadeira. Ele está foragido. Ronald deixa 4 filhos. Eu vou lutar pelo meu pai até o meu último dia de vida. Bom, como nós observamos aí, houve mais detalhes agora. A gente percebeu que a discussão aconteceu não só por causa do trânsito. Por que foi classificado como briga de trânsito? Naquela primeira reportagem que eu mostrei. Porque a briga aconteceu numa via pública. E os dois estavam ali em veículos diferentes. Aí, via pública dentro de veículo, briga de trânsito. Mas o pivô da briga, será que realmente foi por questões de trânsito? Ou foram por questões políticas? Porque o Ronald, ele sinalizava no seu carro ali pela bandeirinha do Brasil, talvez pelo detalhe ali, o adesivo e tal, que ele manifestava um posicionamento político oposto, antagonista, ao posicionamento político do rapaz, que é o Igor, que estava na retroescavadeira, para fechar. Ele não estava na retroescavadeira trabalhando, ele estava com a retroescavadeira fechando a via para fazer a manifestação, que era oposta, né, um posicionamento oposto ao que o Ronald manifestava no seu carro. E aí nós temos que entender o seguinte: distorção. Vamos para a primeira distorção aqui no meu comentário. Tinha um ditado antigo que falava assim: o meu direito termina quando começa o do outro. Isso aí já é uma distorção. O meu direito não termina quando começa o do outro. O meu direito tem que conviver com o direito do outro. Você quer ver uma coisa? As pessoas têm direito à diversão? Sim. As pessoas têm direito a descanso? Também. Então, por exemplo, quando lá no Parque Olímpico, né, tem aqueles shows, aquelas raves, né, que duram a noite toda, vão até a manhã seguinte, um som estrondante, as pessoas têm o direito de diversão. Mas quem mora em frente ao Parque Olímpico também tem direito a descanso? Ou seja, o meu direito ao descanso termina quando começa o direito do outro de se divertir? Não. Eu tenho tanto direito a descanso quanto o outro tem o direito de diversão. Tem que se achar um modo onde o direito de um e de outro seja assistido. Isso se chama democracia. Quando o direito de um é ultrapassado pelo direito do outro, isso se chama autoritarismo. Eu imponho a minha vontade independente do direito do outro. Nessa manifestação da retroescavadeira, o camarada ele atravessa uma retroescavadeira na via para impedir o trânsito e ocasionar a manifestação. E aí eu já percebo o seguinte, que essa manifestação não estava sendo assistida por nenhuma autoridade. Porque se estivesse sendo assistida, tendo assistência da 7 Rio, da Polícia Militar, o que fosse, para garantir a segurança, inclusive, dos manifestantes, o assassinato não teria acontecido, porque teria ali alguma autoridade para impedir esse assassinato. Só o fato de um homem matar o outro com uma retroescavadeira, porque isso não é um acidente, acidente é quando você perde o freio de um carro e bate no outro, isso é um acidente. Agora uma retroescavadeira precisa que alguém opere as alavancas ali, e outra, para matar um homem com a pá lá da retroescavadeira, requer até uma certa habilidade, porque não deve ser tão fácil manusear ali, operar a retroescavadeira. Então, acidente não foi. Foi algo intencional. A retroescavadeira não tem vida, só no filme Exterminador do Futuro que as máquinas ganham vida. Na vida real, não. As máquinas precisam que um ser humano esteja operando, inclusive com habilidade e perícia, para poder até matar outra pessoa. Sozinha, a retroescavadeira não mataria aquele homem esmagado no seu próprio carro. Então, se houvesse autoridades ali assistindo aquela manifestação, esse tipo de fato não teria acontecido. Então já mostra que aquela manifestação era uma manifestação aleatória, sem qualquer autorização, sem qualquer assistência, ou enfim, não tinha.
Era uma manifestação que as pessoas simplesmente decidiram fechar uma rua com retroescavadeira e ponto. E o direito do outro de ir e vir não importa. Importa que eu manifeste. Então, volto a falar aqui. O direito a se manifestar é lícito, é legítimo. Você deve sim manifestar a sua opinião, o seu posicionamento político, o seu viés político, a sua ideologia. Você deve manifestar sim, isso é lícito, é legítimo. Faça isso, defenda suas ideias. Desde que você não age de violência contra ninguém. Ninguém é obrigado a aceitar suas ideias. Você não pode empurrar suas ideias goela abaixo na cabeça de ninguém. Correto? Manifeste. Faça a sua manifestação. Inclusive, isso é garantido por lei. Seu direito de manifestar. Sua liberdade de expressão. Isso é garantido. Isso é constitucional. Mas o direito de ir e vir também é. Então, a partir do momento que você faz uma manifestação que não tem nenhuma assistência, nenhuma autorização de uma autoridade pública e impede o outro de ir e vir, você já está perdendo a sua razão. É seu autoritarismo. Você quer impor sua vontade sobre a vida dos outros. Porque aí você impede uma via pública. O Ronald, por sua vez, pelo que se viu, né, eu vi outras reportagens também, que eu não posso estar passando todas aqui por conta de direitos autorais, porque tem um logotipo ali das emissoras, que mostram ali a caracterização do carro do Ronald, que foi o homem que morreu, sinalizando, mostrando, denotando ali o seu posicionamento político, que era antagônico, que é opositor ao posicionamento político de quem estava manifestando. E aí, você vê a distorção da manchete lá que nós vemos no início desse vídeo. Briga de trânsito. Não, foi briga política. É porque eles estavam em uma via pública e haviam veículos ali no cenário. Mas a motivação da briga não foi uma briga de trânsito, não era um engarrafamento, não foi uma fechada, não foi uma freada brusca. Era uma manifestação política e aquele homem que queria passar e exercer seu direito de vir estava no posicionamento político oposto àquele que estava fechando a rua em uma manifestação que não tinha sequer uma assistência de alguma autoridade pública, ou sequer autorização. Então, o nome disso, meu amigo, a reportagem que fala briga de trânsito deveria ter sido trocada. Porque se a gente trocar os personagens, a coisa muda de figura. Porque se, por exemplo, a manifestação, se o Igor, que estava sentado na retroescavadeira, fosse um militante de direita, também vulgarmente conhecido como bolsonarista, e ele tivesse fechado uma rua com uma retroescavadeira, impedindo um homem, o Ronald, que fosse de esquerda com seu carro lá com um adesivozinho do Lula, com uma estrela e tal. Se o Igor da retroescavadeira fosse um bolsonarista e o Ronald, que morreu, fosse um militante de esquerda, ou não fosse militante, apenas alguém que expressou o seu posicionamento político de esquerda, né, votando no Lula, por exemplo, se o Igor que matou o Ronald fosse de direita e o Ronald de esquerda, as manchetes seriam o seguinte: bolsonarista mata homem por ter posicionamento político diferente do seu. E essa manchete correria o mundo. Mas como foi o contrário, como quem matou era de esquerda, como quem matou friamente, porque uma retroescavadeira não vai acidentalmente matar, tem que ser operado, inclusive operado com perícia, né? Todo mundo que sabe operar uma retroescavadeira tem que ter perícia. Então, não foi só um assassinato, foi um assassinato frio, porque ele usou de perícia para matar alguém. Mas como ele é de esquerda, é melhor colocar briga de trânsito, para o assunto morrer aí. Para quando você lê, realmente uma fatalidade, mas isso é banal. Mas se os personagens estivessem invertidos aí, as manchetes seriam outras, podem ter certeza disso. E isso aí já é uma distorção. É quando você pega um fato que deveria ter uma outra relevância, porque a motivação ali da briga não foi por questões de trânsito, mas foram por questões políticas. Quando a mídia ela omite detalhes ou não dá relevância ou não dá importância a detalhes que deveriam dar, nós observamos claramente uma tendência da grande mídia de favorecer, quando é conveniente, uma certa informação, ou deixar de lado, deixar ali, dar informação a meia boca quando também importa, para que não queime o filme. Até porque nós sabemos que a grande mídia aí, ela fecha, né, por questões ideológicas, financeiras e políticas com o viés esquerdo. Também é direito de cada um defender o que quiser, desde que não haja disparidade. A imprensa ela deveria ter isonomia, a imprensa deveria ser isenta, ela deveria noticiar e não militar.
mas não é o que está acontecendo. Nós observamos um assassinato por motivações políticas por parte de um militante de esquerda, mas isso não é mencionado. Vamos simplesmente noticiar briga de trânsito. Mas a distorção não acaba aí não. Vamos ver uma outra reportagem também do SBT Repórter, que tem uma distorção maior ainda. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha e a gente já comenta em cima disso. O operador de retroescavadeira, suspeito de usar a máquina para matar um aposentado durante uma briga de trânsito na Baixada Fluminense, se apresentou à polícia. Segundo ele, o que aconteceu foi um acidente. Na chegada à delegacia de homicídios, Igor Machado de Oliveira tratou o caso como fatalidade. Aquilo foi um acidente. A gente não sai de casa às 7 horas da manhã para trabalhar, para matar ninguém, não. Igor operava a retroescavadeira que atingiu e arrastou o aposentado Ronald Santana do Nascimento, de 54 anos, em uma rua de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, no último sábado. Segundo testemunhas, a vítima que estava neste carro morreu após uma briga de trânsito. Igor contou à polícia que fazia a limpeza da via e que o motivo da discussão foi um congestionamento. Ele estava buzinando, eu falei com ele, pô, chefe, não tem como passar, eu vou empurrar os carros. Realmente eu falei com ele, só passar por cima. Não tem o que fazer. Ele atravessou o carro na frente da rua. A família do aposentado rejeita a versão de Igor. A filha afirmou que Ronald foi atingido pelas costas, quando a briga já havia terminado. O pessoal em volta gritou, Igor, não faz isso, não. E ele não se hesitou covardemente e tirou a vida do meu pai, sem meu pai ter 1 minuto de defesa. O suspeito foi liberado após prestar depoimento. É que, de acordo com a legislação eleitoral, ninguém pode ser preso ou detido 5 dias antes do segundo turno das eleições, a menos que haja um flagrante do crime, o que no caso do operador da retroescavadeira não aconteceu. A polícia vai fazer uma perícia na máquina operada por Igor e analisar imagens de câmeras de segurança da rua. E aqui nós observamos mais 2 distorções. A primeira distorção é do agressor, que tenta imputar na vítima a culpa. Absurdo isso. E é tão legal botar culpa em quem está morto, porque quem está morto não tem voz para falar, não pode se defender. O que o agressor disser, o agredido não pode rebater, porque já está morto. E é interessante, porque quando a gente coloca isso em outros cenários, principalmente cenários de militância, e eu não estou discutindo aqui o mérito, estou falando apenas e exemplificando, quando se fala de feminicídio, onde o homem coloca a culpa na mulher, onde se fala de estupro, onde não, estrupou porque a mulher pediu, não é isso? São pautas que são muito mencionadas, e eu não estou nem discutindo mérito, porque eu acho que a agressão é agressão, ponto. Feminicídio é homicídio. Aliás, o feminicídio, na minha humilde opinião, é redundância, porque já existe homicídio dentro do nosso Código Penal. E homicídio refere-se a homem e a mulher. Quando se mata uma mulher que é um ser humano, é um homicídio. Bem, um feminicídio, enfim, não importa, importa que há um agressor, e o agressor, ele tentando imputar na vítima a culpa do que ele fez. Aí é brincadeira. E aí, se a gente pegar esse exemplo, eu queria que você pontuasse isso. Quando o agressor, ele se coloca como vítima. É como se a pessoa que morreu quisesse prejudicá-lo. Mas eu vou prejudicar fulano morrendo só para incriminar ele. Francamente. E sabe o que é um detalhe? Uma outra notícia também que teve essa semana é que a equipe do Bolsonaro, e já vou falando aqui, eu não sou o cabo eleitoral de ninguém, eu acho que a gente tem que trazer transparência. Eu estou tentando trazer os fatos aqui de uma maneira para você pensar o teor desse canal, né? O significado desse canal é Pensa Cristão, é colocar para pensar. Eu não estou aqui para trazer formatado uma ideia para você tomar com uma pílula num copo d'água, não. Eu estou trazendo aqui as informações para que você pense junto comigo. Da mesma forma que esse rapaz tenta, como outros agressores, tentam imputar a culpa do que ele fez na vítima, nós observamos aí que essa semana também teve uma reclamação por parte da equipe do Bolsonaro, que no Nordeste, que é a base eleitoral do Lula, o grande colégio eleitoral ali do Lula é no Nordeste, que ali não haviam inserções, havia uma discrepância das inserções de propaganda, ou seja, a cada uma propaganda do Bolsonaro, haviam 6 do Lula. É uma discrepância, né, gigantesca, então é uma desigualdade.
Porque a pessoa tem 6 vezes mais oportunidade de dizer o que vai fazer, de acusar o outro, enquanto o outro tem 6 vezes menos chance de se defender ou trazer suas propostas. Então, é uma discrepância desleal, né? Essa desigualdade, e aí foram lá reclamar. Inclusive com o servidor do TSE também, que foi exonerado, que foi demitido depois de denunciar. E a equipe do Bolsonaro ainda foi acusada de estar agitando ali o sistema eleitoral, está agitando ali a questão das eleições, agitando as eleições, trazendo ali confusão, tumulto. Quer dizer, está imputando na vítima a culpa da sua... está sendo agredido, porque a partir do momento que você tem uma discrepância de 6-1 sobre as inserções de propaganda, é óbvio que eu só tenho uma e o outro tem 6, eu vou dizer, gente, espera aí, tem algo errado, só estou com uma, dá para alguém fazer alguma coisa? Cala a boca, você está tumultuando, quer dizer, eu que estou sendo prejudicado é que sou culpado e ainda sou acusado de estar tumultuando. Isso aí é quando quer se distorcer, fazer uma distorção da realidade, distorcer o cenário para que as pessoas, quer dizer, o camarada que está sendo prejudicado, ele tem que sair com a imagem que é um agitador. Porque toda vez que ele tentar reclamar de algo que é fato ali, 6-1 é uma coisa terrível, é uma discrepância enorme. Se você está concorrendo, está um pleito eleitoral, um pleito à presidência, que é um cargo importantíssimo, é claro que se você tem 6 vezes menos em sessões de propaganda, é claro que você vai gritar, pelo amor de Deus, tem algo errado. E aí é mais fácil eu colocar em quem está gritando por essa injustiça e dizer que ele é o agitador. Como é mais fácil eu dizer para a mulher que foi estrupada que ela estava mal vestida, por isso foi estrupada. É mais fácil dizer para o agredido que ele foi culpado pela agressão. É exatamente isso, é distorção, distorcer, inverter os fatos. A distorção está presente hoje na grande mídia, e acho que se você tem 2 neurônios, consegue observar que a grande mídia está militante desse viés de esquerda. Que seja. Aqui eu não estou dizendo quem é de esquerda ou de direita está certo ou errado, só estou dizendo que a mídia, a imprensa, ela não pode ter militância, ela tem que reportar. Ela reporta fatos, ela não milita fatos. Isso é uma distorção. Quando a imprensa está militando fatos, ela está distorcendo a sua própria função de repórter. Então ela não pode ser uma reportagem, ela é uma militância. Reportar, a palavra reportar vem disso, você porta alguma coisa, você traz alguma coisa da forma original. Eu vou trazer a notícia como ela é. Olha, está pegando fogo, está pegando fogo. Eu não vou dizer que o que está pegando, não, está ardente. Não está pegando fogo, está brilhando. Eu não posso distorcer fatos em favor de ninguém. Eu não posso ter uma militância e distorcer realidades para favorecer A, B ou C. A função da reportagem é reportar, é trazer a notícia de forma isenta. Ter isonomia no seu trabalho, que não está tendo. Se você tem 2 neurônios, você sabe que a grande imprensa hoje está numa tendência, está pendente aí, ela está pendendo para um lado, está pendendo para a esquerda, inclusive. Tá? E se estivesse pendendo para a direita, estaria igual modo errado. Ela tem que ser isenta, tem que ter isonomia no seu trabalho, senão não é mais reportagem, é militância, é disso que eu estou falando. Então, da mesma forma que esse rapaz aqui, o Igor, ele está culpando o Ronald por Ronald ter morrido, ou seja, está culpando a vítima pela sua agressão, da mesma forma que no Nordeste, ali por ter uma diferença de 6-1, ou seja, uma coisa absurda, e se a pessoa reclamar, ela ainda é agitadora. Então, isso é o fato mais comum que a gente observa de distorção. É do agressor sempre penalizar, ocupar, imputar a culpabilidade na vítima. E a segunda distorção que nós observamos nessa reportagem do SBT é que esse rapaz, o Igor, ele cometeu esse crime, esse assassinato frio, dias antes, né? E ele só se apresentou na terça-feira dessa semana, porque justamente na terça-feira iniciava-se o período onde ninguém pode ser preso. Isso é uma distorção da lei. Essa lei, ela existia, né, em épocas remotas, né, em outros períodos da nossa história, onde se não podia prender por questões de perseguição política. Então, para evitar que uma pessoa concorresse a um cargo, a um pleito e tal, até por questões de ditadura, essa lei ela garantia a democracia, para que não houvesse uma perseguição política e impedisse que democraticamente alguém viesse a concorrer a um cargo público. Mas não é essa a realidade, a nossa realidade hoje é outra. Então você tem uma distorção da lei,
Você tem uma má interpretação da lei, uma validação da lei por um contexto temporal que não faz o menor sentido. E aí você pega uma pessoa que matou friamente outra pessoa, vai na delegacia, dá entrevista coletiva, inclusive, não sei se foi ainda no SBT Repórter, ou foi em outro canal que eu vi, que ele está passando os repórteres querendo entrevistar e fala, não, eu vou ali e já volto, quer dizer, a garantia da impunidade que ele matou uma pessoa na frente de todo mundo, friamente, fugiu do flagrante, e pela lei, por essa lei eleitoral, a pessoa só é presa se for em flagrante, então ele foge do flagrante, e vai se apresentar sabendo que não vai ser preso, ainda dá entrevista e tal. Então, infelizmente, as distorções do nosso país nos proporcionam um local de impunidade, um cenário de impunidade, porque imagina a filha do Ronald, a esposa do Ronald, vendo esse homem dando entrevista, entrando e saindo pela porta da frente, e o seu marido, o seu pai ali, o seu ente, não está mais ali. Então nós vivemos uma distorção. Nós vivemos hoje o poder judiciário que deveria nos garantir senso de justiça, segurança, nos proporciona impunidade, nos proporciona aí desigualdade, como nós observamos aí, censuras proporcionadas pelo poder judiciário. O senhor Alexandre de Moraes extrapolando nos seus poderes aí, censurando, a censura voltou a existir no Brasil, né? As discrepâncias que eu falei com relação às inserções de propaganda, isso aí é democracia, quando você tira o direito do candidato se manifestar, ou se manifestar numa proporção menor do que o seu concorrente, isso você está ferindo a democracia. Quando você vê uma pessoa que mata o outro e entra e sai por uma porta de delegacia, você está ferindo o senso de justiça, né, e a confiança no Estado que essa filha, que essa esposa deveria depositar no Estado. Ela enxerga que o Estado, né, o poder, né, a autoridade, poder público, não lhe proporciona nem segurança e sequer justiça. Então há muita distorção. Eu sei que de repente você está assistindo esse vídeo se preparando para ir votar. Então quando você for colocar o seu dedo na urna, cuidado para você não estar cheio de informações distorcidas e jogando o poder que hoje, no dia 30 de outubro de 2022, você é a pessoa mais importante do país, porque é no teu voto que vai decidir quem vai governar nos próximos 4 anos. Então, cuidado com as informações distorcidas. Se a imprensa está distorcendo a imagem, coloque os óculos da verdade, os óculos do bom senso, né? Veja se a pessoa que você está votando, que ideia ela apoia, que pessoas ela está apertando a mão, quais são as ideologias que ela apoia. Veja se o que ela apoia, se já foi colocado em prática em outros países e se deu certo, se as pessoas estão felizes nesses locais onde o que o Lula quer implementar aqui, se não já foi implementado em outros países, e se deu certo, se as pessoas estão felizes, estão fugindo. Dá uma olhadinha na Argentina, Venezuela, Cuba, dá uma olhadinha, ver se está tudo certo lá. Veja também, se você que é de direita, se tudo que está sendo proposto cobre. Se você está votando no candidato, depois cobre. Vamos parar de votar só com paixão, vamos começar a votar com mais inteligência, com mais coerência, com mais raciocínio. Porque é um voto frio, você tem que votar friamente naquele que você... nenhum dos dois me representa, mas é aquele negócio, você está dirigindo, tem um muro de concreto para você bater, o carro perdeu o freio. Você tem um muro de concreto e uma lata de lixo. Eu prefiro bater na lata de lixo, porque por mais que tenha impacto, eu sei que não é impacto fatal. No muro de concreto, vou morrer ali e tal. Então, pode ser que nenhum dos dois candidatos te represente, mas você tem que analisar, mesmo que eles não te representem, qual que é menos prejudicial, qual que não vai destruir o país. Então, você tem que ter essa consciência. Você não pode pensar apenas com a paixão, você não está ali votando, se vai comer hambúrguer, você está votando no país, você está votando na gestão do país, no futuro do teu filho, no futuro do teu emprego, no futuro da tua família. Então, os cenários, né, a notícia, as reportagens, toda a informação hoje está muito distorcida, mas você tem capacidade de verificar, de analisar, senso crítico para tomar uma decisão sábia, uma decisão que você pode, olha, talvez não tenha
a solução que eu desejasse. Mas eu tenho a plena consciência, a consciência limpa, de que eu votei em quem eu acreditava que pelo menos não ia fazer tanto mal. Ou então votei em alguém que eu acredito que realmente vai fazer o bem. Então, não jogue fora. Não fique em casa também. Vá votar. Não fique em casa. Não seja covarde nem omisso. Porque a terra dos covardes é terra desolada. Então, lute pelos seus filhos, lute pela sua família. Votando, tendo coerência, sabendo que o que você vai fazer hoje pode mudar a realidade da sua família, da sua vida pelos próximos anos. Então, esse é o meu desejo. Pensa Cristão te aguarda. Se você gostou desse vídeo, se você tem crítica, opinião, sugestão, deixe aí nos comentários. Siga o nosso canal. Eu, Rodrigo Torres, hoje eu estou gravando esse vídeo aqui sozinho. Às vezes a gente grava nós dois, às vezes eu gravo sozinho, às vezes ele grava sozinho também. Mas acompanhe nosso canal. Estamos aí postando os vídeos. O trabalho está começando agora, mas eu tenho certeza que com a sua ajuda, com a sua colaboração, ele tende a crescer. Então, deixe seu comentário, seu elogio, sua crítica. Saiba que aqui é um ambiente democrático. Aqui a gente não vai repudiar ninguém. Pelo contrário, a sua crítica a gente vai usar para melhorar. O seu elogio a gente vai usar como reconhecimento do trabalho que nós estamos fazendo. Mas nenhum nem outro vai ser rechaçado aqui ou vai ser rejeitado. Pelo contrário, nós vamos abraçar, porque esse é o intuito do canal. Que você venha pensar juntamente com a gente no Pensar Cristão. Então, um forte abraço, te espero aí no próximo vídeo e vamos votar consciente e pensar cristão.